essa enfermeira Dagmar, tá? Que vai mostrar. Tem que gostar, tem que ter empatia, né? Tem que ser resolutiva. O SUS é isso, tu tem que gostar do que tu faz, senão tu não trabalha nele. O VerSUS é a experiência partilhada com os futuros profissionais. O encontro e o reencontro com o outro e consigo mesmo. O fazer e o receber de um conhecimento que vai além da teoria. A gente se habitua muito com o mundo das teorias, assim. E a gente esquece de que existe um mundo lá fora de experiências reais e a vida real talvez seja um pouco ou muito diferente daquilo que está nos livros. É difícil mensurar a necessidade que a gente tem deste sistema único e de o quão grande ele é. O VerSUS é a rotina desvendando um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. O SUS visto por dentro. São anos já trabalhando por isso e não sei dizer, não sei explicar. Acho que a gente até meio fica emocionado assim, quando vai falar do SUS. Então, se sente realizado trabalhando com ele. A troca, ela é 24 horas por dia e o conhecimento ele não para nunca. Os estudantes que participam do VerSUS não são chamados de estagiários, eles são viventes, porque a proposta do VerSUS é proporcionar o contato com a complexidade do mundo real do trabalho por meio de vivências. A diferença entre um estágio regular, curricular ou extracurricular e a vivência, estágio do VerSUS, de uma certa forma se opõem, porque enquanto uma tentará resumir o contexto do trabalho, aquela intervenção que o estudante vai treinar, vai desenvolver as suas habilidades, que são absolutamente fundamentais. No outro, o que se espera é de que esse estudante consiga enxergar a complexidade da forma como ela se expressa. O que nós dizemos aqui de que é uma estratégia da educação permanente, porque a educação permanente fala da habilidade desse profissional de investigar e de aprender com a realidade o tempo inteiro. Ele começa no 2003. Isso significa que tem 16 anos de experiência nacional. Ele se origina sobre experiências no país que são valorizadas e escalonadas para ser colocadas a nível nacional. Então, este projeto tem mais de 50.000 participantes. O nome dele é fundamental, Ver o SUS, que significa realmente visitar uma realidade que tem que ser conhecida. O outro que é muito importante, ele é aberto para todas as profissões, não só para as 14 profissões reguladas da saúde, mas também para outras. E isso faz com que esse conceito de educação interprofissional, que é uma linha que ultimamente nossa Organização Mundial da Saúde e a OPAS está promovendo, tenha sido realmente trabalhada super bem aqui no país. No início de 2019, este grupo de viventes está reunido em Nova Santa Rita, um pequeno município do Rio Grande do Sul, próximo de Porto Alegre. A programação foi definida junto com os estudantes. Os participantes estão alojados em uma escola do município. Eles compartilham o espaço, as tarefas e, principalmente, as experiências. Essa conectividade, essa metodologia, ela acaba fazendo com que tu leve isso para dentro das unidades como profissional e ela acaba humanizando as práticas, ela acaba humanizando as pessoas. O VerSUS ele tem essa característica muito forte da autonomia estudantil, no sentido de fazer com que as gerações de estudantes que já entraram na universidade, já tiveram essa experiência com estágio, possam repassar também esses conhecimentos que eles adquiriram para as gerações que entraram depois deles. Nas rodas de conversa acontece a troca de experiências e conhecimentos. O médico de família, Marcos Tiaraju, estimula os estudantes a enxergarem oportunidades de atuação além dos hospitais. A formação é muito direcionada para que os estudantes conheçam muito sobre doenças, mas pouco sobre prevenção. Então, esse tipo de contato dos estudantes com o SUS durante a sua formação pode prepará-los para uma realidade diferente desta formação hospitalocêntrica.
Fora do ambiente acadêmico, os estudantes se deparam com o desafio que representa a efetivação do direito à saúde. Essa escola é uma escola de assentamento numa área rural e muitas vezes as pessoas não tinham acesso ao tratamento de saúde. Então, em função disso, nós cedemos um espaço para que a comunidade pudesse ter um atendimento que é precário ainda, que as condições não são ideais, mas é melhor do que não ter. Para os usuários, a visita dos estudantes foi uma oportunidade de mostrar as necessidades desta população. Em muitos lugares do meio rural, que médicos, profissionais da saúde, pela distância, pela dificuldade, até às vezes se negam a vir, né? Preferem um lugar mais perto, né? Que para eles facilita. Só que para eles facilita, mas para nós dificulta. E nós também somos pessoas, temos crianças aqui, temos famílias estruturadas aqui, precisamos de atenção e a saúde é um direito de todos, né? É uma imersão que faz com que a gente consiga compreender qual é a realidade dessas pessoas, qual é a realidade do nosso Sistema Único de Saúde, por que devemos lutar por ele, né? Enquanto um direito de todos os trabalhadores, né? É através desse contato com as pessoas que a gente consegue identificar quais são as reais demandas dessa população e como que a gente precisa se articular para poder fazer um trabalho efetivo. Conversando com quem produz alimentos de forma sustentável e cooperativa, os estudantes observam a relação entre a saúde e a forma como as pessoas vivem. Nós entendemos que a saúde é uma questão muito integral. Se a ecologia está bem, podemos também dizer que o ser humano provavelmente está bem. A gente tem que tirar essa dimensão que o SUS é só o posto de saúde. A partir do momento que você está consumindo alimentos, você está usando o SUS. Você está ocupando uma agência de vigilância sanitária, tudo isso está envolvido no SUS. Eu acredito, como gestora, que nós temos que fortificar essa saída da academia para vir para a base, para assistir, para ver, para trocar ideias e, consequentemente, nós teremos profissionais da saúde muito mais comprometidos em cuidar das pessoas, com uma saúde de mais qualidade, com um olhar mais humano. O cultivo de plantas medicinais nessa unidade da Estratégia Saúde da Família demonstra que os conhecimentos tradicionais podem contribuir na formação profissional. O horto medicinal ele foi pensado também para que a gente pudesse estar desenvolvendo o uso de práticas integrativas e complementares que estão previstas dentro do Sistema Único de Saúde. Então, para que eles pudessem ter essa visão do SUS na prática com o uso de fitoterápico. A gente quer mostrar para eles que aquilo que está no livro nem sempre é o que deve ser feito, mas que aqui, nessa comunidade, a gente transforma a prática. A questão das plantas medicinais ela pode ser sim incluída no SUS com projetos como esse, sim. Mariana foi vivente do VerSUS. Ela é uma das responsáveis por esta unidade de saúde que os estudantes vieram conhecer. Quando a gente enxerga com os olhos de estudante, a gente acha que tem um monte de problema, a gente questiona, a gente aponta. Quando eu venho para a ponta para trabalhar como enfermeira, num serviço onde eu sou responsável por um monte de coisa e que muitas coisas dependem de mim, eu lembro lá daquela época, quando a gente era estudante, quando a gente apontava nos outros e não enxergava as dificuldades que tinham por trás, mas hoje eu vivo elas, eu enxergo elas e eu consigo manejar elas de uma forma muito mais humanizada. O VerSUS atende a uma orientação constitucional. O Sistema Único de Saúde também deve atuar na formação das capacidades humanas, estabelecendo a conexão entre a academia e os serviços de saúde. Você consegue misturar o que é a educação, o que é o espaço do serviço e a comunicação com a população. Este é um esforço que as universidades não conseguem fazer ainda, por a regulação, por a estrutura que temos, de acreditação ou por o que seja. Mas o produto final da formação profissional em saúde, ele não consegue ter uma sintonia com a realidade. Tem muitos projetos que han sido feitos, verdade, e muitos avanços. O Brasil é um dos países pioneiros nisso, mas ainda assim temos um desafio.
A experiência do Versus oferece aos estudantes das carreiras da saúde esse momento, esse elo perdido para que eles possam fazer essa conexão entre a formação e o trabalho. No contato entre os trabalhadores do SUS e os viventes do Versus, quem transmite conhecimento também aprende. Eles estão aprendendo, eles estão inovando. Então é uma troca de informação à medida que a gente ensina, a gente também se atualiza. A gente se troca entre nós e também no serviço com os profissionais que já estão atuando. E eu acho que isso acaba mexendo com coisas bastante internas de todo mundo, porque todo mundo tem uma história pessoal, todo mundo tem os seus anseios, os seus conflitos. É mais que um encontro com o conhecimento. O Versus é um encontro com a face humana do SUS. O SUS é como se fosse a nossa casa. Ele é aquele que nos acolhe. Eu acho que o SUS, ele tem tudo que uma pessoa precisa na integralidade. Mesmo com as suas dificuldades, o SUS é isso. É pessoas, né, como a gente. Ninguém sai do Versus como entrou. O Versus ele é transformação.